Olá, pessoal! Este é mais um episódio da terceira temporada sobre tradução do Diversilíngua. Hoje nós vamos falar com o Haulisson, que fundou o Language Busters, que é uma agência fictícia para que tradutores tenham a experiência de trabalhar numa agência de tradução. Então, vamos começar com o Haulisson, né, agora que tem experiência com tradução, né, também. Me fala um pouquinho sobre a sua experiência com o tradutor, Haulisson. Olá, pessoal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo. É um prazer estar aqui com a Renata, no convite que ela me fez. E, assim, vamos falar um pouquinho, você quer saber um pouquinho da minha história como tradutor? Isso aí. Exatamente. Agora eu vou fazer diferente, porque geralmente eu falo sobre a biografia do entrevistado, mas agora eu quero que você fale sobre a sua biografia antes da gente chegar na Language Busters. Ok, então eu sempre falo quando me perguntam sobre Language Busters, sobre a minha carreira, que ela não foi muito fácil. O início não foi muito fácil. E por quê? Eu fiz a faculdade de tradução há muito tempo na Ibero-Americana e eu não consegui fazer o último ano, infelizmente, eu não concluí. E no ano que eu deveria estar concluindo, eu comecei a trabalhar como revisor de textos numa empresa de auditoria famosa aí. E foi uma época muito boa, acho que eu trabalhei 4 anos lá como revisor de textos. Eu ganhei uma experiência muito boa para lá no futuro eu usar na tradução. Naquela época não era nada fácil entrar no ramo da tradução. A gente via assim como uma coisa muito distante, apesar da gente ter estudado, mas pouca pessoa ingressava e não tinha tanta porta aberta como veio a ter depois. Então, eu fiquei muito feliz de conseguir, pelo menos, trabalhar como revisor. Depois, me convidaram para fazer alguma coisa assim na área de desktop publishing, fazer material audiovisual. Eu trabalhei um bom tempo com isso. Essa experiência foi boa em relação à tecnologia, porque hoje nós, tradutores, dependemos muito da tecnologia para acelerar o nosso trabalho, fazer bastante coisas. Então, nesse tempo que eu estive lá, eu aprendi muito sobre programas de computador, configurações e muita coisa que me ajudam muito hoje. Eu estava lá trabalhando, então, nessa área, não estava muito feliz, e um dia eu encontrei, não me lembro se foi no velho Orkut da vida, onde foi, uma amiga minha que trabalhou como revisora de texto lá no passado, e ela falou, como é que você está? O que você está fazendo? Eu falei, eu não estou muito feliz com o que eu estou fazendo, eu não sei que rumos eu tomo na minha carreira. Ela falou, por que você não trabalha com tradução? Eu falei, eu não faço ideia de como eu vou começar a trabalhar com tradução, eu acho muito difícil. Ela falou assim, olha, tem uma agência em São Paulo, ela está precisando de tradutores e está fazendo uma seleção, eu vou te dar o telefone, endereço, fala com eles, quem sabe dá certo. Então, eu liguei para lá e falei, vem aqui no dia tal fazer um teste, você pode vir aqui conversar com a gente? Aí fui lá, me perguntaram qual era a minha experiência, falaram, nenhuma, vai ser a primeira vez que eu trabalho com tradução. Falaram, não tem problema, a gente está dando treinamento aqui, vai ser bom para você, mas como você já tem um certo conhecimento, acho que vai ser legal. Quando você quer começar? Eu falei, se que você quiser, eu estou pronto. E aí eu comecei a trabalhar nessa agência, foi em 1999. Menina do céu, eu não tinha ideia de como era difícil traduzir. Era que tipo de tradução? Que tipo de texto você lidava ali? Eles tinham muita coisa de informática. O que estava acontecendo? A informática fez um boom assim, de material e começaram a surgir agências em todos os lugares. Tinha muita coisa para você trabalhar. Então, essa coisa de internet estava começando a engatinhar. Word, Office, essas coisas, o Windows. Então, estava precisando muito disso. Mas, além de material de informática, eles também traduziam assim, pequenas notícias, manchetes, tinha assim, uma variedade muito grande
de documentos, mas basicamente informática era o carro-chefe. E eu não tinha assim, ideia nenhuma de como traduzir nada de informática. A primeira tradução que eu fiz para eles foi uma gafe total. Você nem imagina, assim, depois que veio corrigido, quanta mudança, quanta besteira eu fiz. E naquela época foi frustrante para mim, né? Porque você entra todo confiante, assim, eu acho que eu vou conseguir. Eu tenho inglês legal, já trabalhei com revisão de texto, vai ser fácil. Não foi fácil. Eu acho que isso é até uma coisa que é bom falar, né, para quem está começando a traduzir. Não vá assim nem muito confiante, mas também nem muito assim desconfiante. Sei lá, vai com um sentimento equilibrado, que você vai conseguir fazer, mas tem essa consciência, você vai aprender muito também. A gente aprende muito, é totalmente diferente daquela coisa acadêmica. A gente recebe muita informação teórica, mas na prática a gente se assusta. E você vai aprender a traduzir mesmo praticando numa agência ou com coisas assim muito diferenciadas do que você viu lá na faculdade. Na Uhum. faculdade a gente fazia exercícios, tinha muita teoria, às vezes tradução literária, e numa agência não tem tradução literária, é tradução técnica mesmo, documentos, tem coisas de marketing, mas às vezes também muito mescladas com coisa técnica, e você aprende muito com isso. E eu fiquei apenas 6 meses nessa empresa, mas aprendi bastante coisa, e tive meu primeiro contato também com uma ferramenta de tradução. Naquela época não existia Studio, MemoQ, essas coisas, era o Trados na forma inicial dele. Como é que era o Trados naquela época? Ele era uma extensão do Word. Era instalado esse programa, ele aparecia no Word como uma extensão. Não sei se você já ouviu falar um negócio chamado Dongle. Era a forma Não. de... Hoje você tem a licença, né? Você coloca lá, digita bonitinho, mas para o Trados funcionar, a licença era tipo uma pecinha, você encaixava numa das saídas do computador, sem aquela pecinha ele não funcionava. Aí, Nossa, eu não consigo nem imaginar isso. pois é. Mas E como é aí que funcionava assim para o tradutor, então, essa versão do Trados, como você extensão do Word? você recebia o documento em Word, e aí quando você acionava a extensão do Trados, vinha todo um menu. Quando você começava a traduzir, você clicava lá, iniciar a tradução, alguma coisa assim. Hum, Então, aquela linha que você ia traduzir, abria um espaço embaixo dela. Nesse espaço, você ia colocar a sua tradução. Era um espaço em branco ou, às vezes, meio amarelado. E entendi. aí você traduzia, aí tinha um outro comando para confirmar aquilo. Quando você voltava nesse trecho que você traduziu, ele estava verdinho, significa que você confirmou. Quando tinha assim, alguma coisa parecida, surgia o texto com a sugestão para você modificar em amarelo, e esse era o princípio das ferramentas, que hoje é até assim, mas era uma extensão do Word. Então, se você tivesse que traduzir alguma coisa diferente, naquela época não tinha ainda tecnologia para isso. Depois foram surgindo outras ferramentas, até que as ferramentas ficaram tão sofisticadas quanto hoje, que elas traduzem qualquer tipo de documento, até PDF. É verdade. E como foi, então, depois desses 6 meses de experiência que você teve nessa primeira agência? Eu cometi o meu segundo erro na vida, que aquela empresa em que eu tinha Ixi. trabalhado lá no passado como revisor, agora estava ampliando o seu quadro de tradutores, e uma amiga minha também de lá ligou: você quer vir para cá? Nós estamos precisando de tradutores. Você já conhece a empresa, já conhece a terminologia, eu acho que você não vai ter dificuldades. Só que é para fazer versões. Então, na tradução, versão é passar do português para, no meu caso, inglês, né? É, mais Minha língua de punk. trabalho. Eu fui lá, muito metido, achando que ia dar certo. Cometi meu segundo erro, não avaliei isso.
E fiz uma coisa que eu acho que muito tradutor faz errado também. Ele pensa na grana que ele vai ganhar. Nossa, é bom. Então, eu tenho que arriscar. Eu fui para lá e, novamente, eu estava começando a engatinhar na tradução, mas quando chega lá, eu vou ter que fazer versão. Versão de quê? Ó, de textos contábeis, de linguagem Nossa. técnica, de economia, um pouco de linguagem jurídica. Eu falei, gente, isso aqui é um horror. É, Um eu horror. imagino. Porque tradução jurídica, assim, é uma outra linguagem. Parece que você está falando Aham. uma outra língua. E Muito contábil difícil. sempre vem, né, misturado com jurídico. Então, realmente, Uhum. eu até gosto um pouco dessa área, mas quando vem a parte jurídica, realmente fica pesado. E para um tradutor, só com 6 meses de experiência, como é que foi isso? Foi horrível. Foram 2 anos, os piores 2 anos Mas da você ficou minha 2 vida. anos. Ainda fiquei 2 anos. Como é que você Eu, sobreviveu a isso? Não é possível. olha, era uma fase difícil, né? Eu precisava de trabalhar. Eu estava terminando de pagar um apartamento. Na época, eu não posso sair daqui. Se eu não É. pagar, eu vou perder esse apartamento. Então, eu tinha que me submeter assim. Eu levava cada bronca, porque não tinham paciência para falar, não é assim que faz e tal. Até numa outra entrevista que eu fiz com o William Casemiro, ele falou, Raul, conta suas gafes aí, o que você fez de errado no começo? William, eu fiz muita coisa feia. Por exemplo, a palavra comprehensive apareceu um dia lá num texto e o bobinho aqui traduziu como compreensivo. Nossa. E eu falei, gente, eu não entendia que aquilo era um falso cognato que não tem nada a ver, né, com comprehensive, com compreensivo, é uma coisa abrangente e tal. É. Aí eu lembro até a secretária me trazendo o papel lá, comprehensive, né, Raul? E dando risada, eu falei, o que que eu Meu fiz? Deus, meu Deus. E assim, e tinha tradutores mais experientes e eles não mediam esforço para zoar com os seus erros e, tipo assim, não sou esse cara aí, sou um cara bom e tal. E acho que até isso foi um dos motivos que me inspirou a fazer a Language Busters, porque muita gente entra no mercado e não tem assim simpatia do cara lá que já está lá em cima para dar uma força, ou eu vou te ajudar, não cometa esse tipo de erro, vai por aqui. Eu não tive isso. Então eu tento ajudar as pessoas hoje a trilhar um caminho menos árduo, porque o meu foi muito difícil. E eu te confesso que depois de 2 anos eu estava totalmente perdido. Eu falei, eu não sei o que eu faço, porque eu não vou fazer as coisas que eu fiz antes e eu queria fazer uma coisa diferente. Eu sou músico também, mas eu acho muito difícil ganhar dinheiro com música no Brasil. Fato. Aí eu saí de lá, eu falei, vou, sei lá, vou dar aula de música, um pouquinho de inglês e vou tentar sobreviver. Porém, dentro de um espaço de 1 ano que eu estava já pensando em sair, eu fiz um teste numa agência de tradução aqui de São Paulo, chama Alltasks, e não recebi resposta se eu tinha sido aprovado ou não. E olha que coincidência legal. Uma semana depois que eu pedi as contas dessa empresa, me ligaram. Olha, aqui é da Alltasks, nós estamos 1 ano atrás de você, porque a gente está precisando de tradutores freelance. Você passou nos testes e nós não conseguimos te achar. Nós ligamos para a empresa que você saiu, falaram que você não estava mais lá e deram o número da sua casa e você quer trabalhar com a gente, freelance em casa? Eu quero. Vou tentar pela última vez, ver se eu consigo ser tradutor, né? Aí fui começando a receber projetos para fazer em casa. Os primeiros ainda estavam com problemas, mas assim, eles tiveram paciência comigo, foram dando orientações e tudo. Depois de algum tempo, eu vi que as minhas revisões estavam voltando mais limpas. Pouca coisa estava sendo mudada. E estava tendo muita dificuldade de encontrar aluno de inglês. E eu liguei lá para a gerente de projetos da Alltasks e falei assim, escuta, se eu quiser me dedicar inteiramente à tradução, você tem material para passar para mim? Ela disse assim, sua qualidade melhorou muito nos últimos meses. Se você quiser, nós temos sim. Falei, eu quero.
E a partir daí eu me dediquei exclusivamente à tradução e eu acho que eu me tornei um tradutor de fato quando isso aconteceu. E eu melhorei bastante. Depois de uns 5 anos que eu trabalhava exclusivamente para a Alltasks, a antiga dona da primeira agência que eu trabalhei lá em 99, a agência dela faliu, mas ela foi convidada por uma grande empresa, que é a SDL, hoje é RWS. A Uhum. SDL está abrindo escritório no Brasil e você não quer trabalhar com a gente? Lá no passado a gente gostou da experiência, vem aqui trabalhar. Eu fui para lá, fiquei 1 ano com eles, foi assim maravilhoso. Eu aprendi demais, aprendi, refinei ainda mais a minha tradução. Um amigo meu lá, ele me dava umas dicas assim preciosas. Nós tínhamos uma equipe assim muito bacana. Já nessa época já não tinha só o Trados, a gente tinha um software na época, era o SDLX, e estavam começando os projetos para lançar o estúdio. Quando eu saí de lá, o estúdio apareceu a primeira versão dele. E eles disseram assim, olha, está muito legal o seu trabalho aqui, mas como você mora muito longe daqui, vamos fazer o seguinte, pode trabalhar em casa para nós, e aí você não tem esse perrengue de vir para cá, porque a gente viu que é muito difícil para você. Eu adorei, porque ia continuar com a Maravilhoso. SDL, né, e ia trabalhar em casa. E daí para frente foi legal porque eu conheci muita gente, aí muita gente me indicava para outras agências, e aí eu não estava só trabalhando para o Alltasks e SDL, eu comecei a trabalhar para outras agências. Aí eu cometi meu terceiro erro. Eita, lá vem. O Manda aí. terceiro erro foi assim, não saber falar não. Ah, isso é Então, difícil, hein? vinha lá assim, você pode fazer um projeto para o dia tal, e eu olhava, gente, olha só que projeto legal, tantas palavras, assim, uma graninha boa, eu aceitava. Chegava numa certa altura e eu estava, eu não vou dar conta. E aí eu comecei a atrasar alguns projetos e foi uma situação assim muito chata. Eu aprendi que a gente, no ramo da tradução, a gente não precisa dizer sim para tudo. A gente pode dizer não, eles não vão achar ruim, não vão parar de te mandar coisas porque você disse não para um projeto específico. O que pega muito no ramo da tradução é você aceitar uma coisa e não dar conta. E às Fato. vezes a agência ela perdoa até uma tradução ruim, mas entregue no prazo, mas ela não gosta muito de uma tradução muito boa entregue atrasada. E eu tive que aprender isso também. E eu acho que até hoje eu estou aprendendo coisas. A gente nunca para de aprender com tradução. E foi mais ou menos isso a minha carreira. Depois de trabalhar muito tempo com tradução, mais quase 20 anos, eu falei, hoje a gente pode fazer faculdade em casa, tem o EAD, EAD, sei É. lá como alguns falam. Eu falei, eu vou concluir minha faculdade. Vou concluir. E aí eu vi que aqui em São Paulo tinha a Uninove, oferecia o curso. Aí eu fiz e finalmente me formei. Foi divertido, porque eu revi conteúdos, né? Muita coisa nova apareceu. E a Language Buster surge aí nesse meio. Foi por causa da Hum. Uninove que ela surgiu. Então explica pra gente como é que surgiu a Language Bursts, por que você resolveu fazer, né? Você já deu um Uhum. spoilerzinho, mas vão contar, né, essa história. E como eu já tinha boa experiência na tradução, eu sabia quais os caminhos para entrar no mercado, eu percebi que o curso era muito teórico por ser à distância. Durante 3 anos, a gente fez pouquíssimos exercícios de tradução. E o pessoal que estava lá estava totalmente perdido, não só na parte teórica, principalmente na prática. Eles não tinham ideia de como Uhum. entrar no mercado. E eu falei, como eu tenho experiência, eu vou começar a dar umas dicas. E aí convidei alguém, se alguém precisar de ajuda, vou criar um grupo no WhatsApp, fala comigo. Aí acho que apareceram umas 15, 20 pessoas, a gente conversava, eu dava dicas e tal.
De repente, depois de um tempo, a gente estava quase no fim do curso, eu falei, ó, acho que uma boa maneira de ajudar esse povo é criar um ambiente fictício de tradução. Faz de conta que é uma agência, assim, vão fazer exercícios, e aí a pessoa entrega, devolve, ela vê as correções e tudo. Aí eu fiz, eram só 12 pessoas nesse grupo que toparam fazer esse treinamento. O grupo inicialmente chamava Uninós, uma brincadeira com a Uninove, e eram nós participando ali e tal. Mas aí eu estava assistindo uns vídeos no YouTube na época do Halloween. Apareceu lá uma banda cover da Califórnia, tinha feito 2 vídeos, um do Thriller, do Michael Jackson, e outro do tema do Ghostbusters. Eu falei, nossa, essa música é mó legal, eu gostei do jeito que eles tocam, eles são bem humorados, aí me deu um estalo. Eu acho que eu vou chamar a minha agência fictícia de Language Busters, baseado em Ghostbusters. Eles são os caçadores de fantasma e nós vamos ser os caçadores da boa tradução, do bom texto, da linguagem, e surgiu assim. Era um grupo só dos alunos da Uninove. Nós nos formamos, cada um foi para o seu canto, e eu falei, eu vou colocar lá no LinkedIn um aviso, assim, um anúncio, quem quiser treinar tradução, conversar sobre tradução, me procura. Eu falei, acho que ninguém vai procurar, não. Em uma semana, a Language Busters tinha 40 pessoas, cresceu muito rápido. E legal que não veio só gente que estava iniciando a tradução, apareceu muita gente experiente, está precisando de ajuda, eu gostei da sua ideia, que legal, ninguém nunca fez isso. E muitas das pessoas que me procuraram estão até hoje com a gente, são que me ajudam a dar o treinamento, né, a mentoria. E hoje a gente está com mais de 120, acredito, 130 pessoas. Foi É assim. verdade, eu entrei nessa leva também, né? Foi uma ex-aluna de um curso também que eu fiz. A gente estava conversando, também estava se sentindo muito perdida, né? Principalmente no audiovisual, em algumas coisas técnicas, principalmente timing, que eu acho que ela estava com muita dificuldade. E ela falou que ela descobriu a Language Bursts pelo Instagram. É. E eu falei, quando ela explicou, eu falei, nossa, gente, eu estou super precisando disso. Mas aí me diga, geralmente uma agência ela é especializada em uma área ou outra, né? E geralmente estão relacionados, né? Se eu não estou enganada. Uhum. Mas e a Language Bursts, por exemplo? Eu não sei se eu quero trabalhar com texto técnico ou literário. É possível você treinar as duas coisas ao mesmo tempo na Language Busters? Bom, para isso dar certo, eu fiz aquela divisão que você conhece lá nas 3 grandes áreas. Uma é a área técnica, a outra é uma área mais criativa Uhum. e uma outra de audiovisual. Mas dentro da área técnica tem disciplinas que não combinam bem, não conversam bem. Então eu fiz cada área dividida em outras 2. Então dentro da área técnica tem uma área que assim tem coisas muito afins, por exemplo, ciências, tecnologia e tal. Na área criativa tem literatura e tem outras coisas que não estão ligadas à literatura, mas que exigem do tradutor um pouco mais de criatividade, tipo marketing, jornalismo e tal. E tem aquela lá que é legenda, dublagem e audiodescrição. Aí nós criamos 6 grupos. E como é que eu faço para que dê certo? Eu entreguei cada grupo para um gerente, que também é um tradutor que está iniciando, que vai aprender. Ele vai distribuir o material para os colegas. Outro colega que também está aprendendo vai traduzir, vai revisar. E, no fim, um colega já experiente vai olhar a tradução e a revisão e vai dizer para ele, ó, isso está certo, isso não está certo, não ficou bom, isso aqui ficou bom, você deve fazer assim e tal. Então, fazendo dessa forma, a gente consegue ter uma agência, mesmo fictícia, que tem 6 tipos de tradução acontecendo ao mesmo tempo e pessoas ajudando a isso acontecer. Tá, e vocês selecionam essas pessoas, quais os cargos, né, para ficar melhor, assim, mais explicadinho? Quais são os cargos que tem dentro dessa agência fictícia e se as pessoas são escolhidas ou elas que escolhem?
sei lá, eu quero ser gerente de projetos, eu posso ser um gerente de projetos? Uhum. Bom, numa agência de verdade, o que que a gente tem? A gente tem lá um departamento comercial que faz a prospecção de clientes. Uhum. Depois a gente tem um departamento de RH, que, como toda empresa, cuida pagamento, essas coisas. Mas quando se fala do trabalho de tradução em si, o que que a agência de tradução tem? Ela tem o gerente da agência e ela tem, pelo menos na SDL é assim, ela tem os line managers. Line manager é um tradutor mais experiente, com uma certa experiência também em administrar equipes. Ele faz contato com os clientes que essa agência conseguiu prospectar. Esse gerente conversa com o cliente, o que ele quer, que tipo de trabalho para quando ele quer, acerta os detalhes e ele define várias coisas, a terminologia, que ferramenta de tradução vai ser usada, montar glossários. No estúdio a gente tem o Multiterm, que é um glossário eletrônico incorporado à ferramenta. Outras ferramentas também tem. E aí ele pega todo esse material e passa para o que é chamado Lead Manager. É o cara que vai pôr a mão na massa, que vai entrar em contato com os tradutores, vai olhar nas inscrições que eles fizeram quando passaram nos testes, o que é que esse tradutor faz. Ele traduz essa área aqui. Esse projeto é dessa área, então eu vou entrar em contato com esse cara e ele vai traduzir esse documento porque é o que ele tem como afinidade. Numa agência de verdade, eles primeiro olham a equipe interna que trabalha lá no escritório e distribuem os projetos ali. Se a equipe estiver ocupada ou o projeto é muito grande, eles vão fazer uma parte lá dentro e outra parte fora para os freelancers. E aí eles têm dentro dessa equipe um cara que conhece bem o cliente, a conta, para revisar todo esse material. Quem pode ser ele? Um tradutor, como eu disse, experiente dessa equipe, que conhece o cliente. Pode ser o line manager ou lead manager. Eles vão definir quem é que vai fazer essa revisão. Na Language Busters, a gente tenta fazer a mesma coisa. Os gerentes de cada uma dessas subdivisões que eu te falei, eles vão fazer todo o preparo do material, vão pegar o material para ser traduzido, vão organizar. Eles vão entrar em contato com os tradutores que querem participar daquele projeto. Eles vão falar, se você quer participar, o documento é este, são tantas palavras e o dia de entrega é esse aqui. E não pode entregar em outro formato, a não ser o que o cliente fictício pediu. Depois que eles entregam, eles vão também falar com o tradutor da Language Busters que se candidatou a revisar esse projeto. Ele vai revisar e aí vai pedir, passa feedback para o tradutor, mostra o que você mudou, diz para ele o que ele acertou, o que ele errou, porque é a parte mais importante, né, para ele ver como é que está o desenvolvimento. Isso. Então, quais seriam os nossos cargos? Tem eu, né, que sou vocês me chamam de CEO. Tem os gerentes de projeto, que eles não traduzem projeto, mas eles administram. Tem os revisores, que vão olhar esse projeto, e a equipe de tradutores, que são os Language Busters, que entraram lá para serem treinados, aperfeiçoar o texto deles. A gente tenta fazer isso o máximo possível parecido com uma agência de verdade, não só para a pessoa melhorar o texto, mas para ela saber que quando ela entrar no mercado, ela vai encontrar essas situações. É verdade. E a situação, né, falando em erros, né, uma situação de erro que eu cometi, por exemplo, foi não entregar um trabalho. Né? E aí eu fui suspensa, né, por e-mail, me mandaram um e-mail dizendo que eu estava suspensa por aquele trimestre, né? Porque vocês fazem esses projetos por trimestre, e eu falei, é a vida. É a vida numa agência, trabalhando para uma agência, não tem como. Muito bem, então pode acontecer isso. Então não pense que vocês vão entrar lá, que legal, vou fazer um monte de trabalho, mas se não der tempo, beleza, vou deixar para lá. Então eles levam mesmo a sério essa questão do prazo, porque também é
uma característica do trabalho, é você Uhum. respeitar os prazos. Agora, só que tem um prêmio de consolação aí, né? É. Você tem feito lives, né? Claro que é um pouco raro, mas você já fez lives. Queria que você comentasse um pouco sobre os temas, essa experiência, e também sobre as simulações. Então, quer dizer, apesar das pessoas que estão ali no grupo geral não estarem trabalhando diretamente com os projetos, tem as simulações. Por que você começou com essas simulações? Para que elas servem também? Voltando lá no que você falou da punição, a gente Claro. tem que simular a punição, porque como a Language Busters não oferece remuneração, é um projeto voluntário, ninguém que está ali recebe pelos projetos que está traduzindo, e nem quem está treinando também recebe por estar fazendo isso. É tudo voluntário, é uma brincadeira voluntária, e as pessoas abraçaram e tal. Então, como é que eu vou fazer você sentir qual é o peso real de não entregar um projeto no prazo? A gente conversou lá e falou, uma forma é suspender a pessoa do próximo trimestre, para ela sentir como é chato não entregar um trabalho no prazo. Aí a gente até fala assim, o que aconteceria numa agência real? Você poderia receber punição semelhante. A agência não querer mais te passar trabalho e você ficar sem uma fonte de renda por ter atrasado. Isso. Ou a agência continuar te dando chances, mas agora sim com o pé atrás. Essa pessoa atrasou, vamos ficar alertas para ver se ela vai atrasar novamente. Porque ela é uma boa tradutora, mas não cumpriu o prazo. Então, a gente tem que simular para você entender como é que acontece no mundo real. O legal da Language Bus, nós não vamos mandar ninguém embora, mas pode ser que no mundo real você não receba mais projetos. E aí nós criamos uma dinâmica assim, de fazer projetos trimestrais. Os projetos trimestrais, normalmente, eles têm 2.000 palavras para serem traduzidas. Muita gente acha que é muito corrido, mas eu queria te dizer, acho que você já sabe disso, no mundo real, 2.000 palavras a gente tem que fazer no máximo em 2 dias. Naquela correria, a gente recebe 2.000 palavras, nunca vai ser assim, você pode entregar daqui uma semana ou daqui 2 meses. Não, eu tenho 2.000 palavras para amanhã. Pois é, só se for um cliente direto que não tem a mínima noção do trabalho que você está fazendo e não sabe quanto tempo leva e tem tempo para receber. Tipo, faz uma semana, tranquilo. Né? Exatamente. Porque a média de palavras por dia de um tradutor que já tem experiência, os tradutores honestos falam assim, 2.000 a no máximo 3.000 por dia a gente faz. Uhum. Mais do que isso, começa a ficar cansativo e a qualidade pode cair. Tem tradutor por aí que diz que faz 6.000 por dia. Bom, se ele faz, eu não vou duvidar, mas eu não consigo. Para eu fazer 6.000 palavras por dia, eu não posso fazer mais nada de inteira, a não ser ficar na tela do computador traduzindo. Nada, não dá tempo. A gente tem uma média assim, a gente consegue traduzir talvez umas 600 palavras por hora. E dependendo do assunto, a gente pode levar muito mais tempo, porque tem pesquisa e tal. Até porque tem que ter muita experiência, né? No caso, para você chegar, tipo, 600 por hora, eu acho que um tradutor iniciante, de repente, pode fazer 60 em algumas horas, né? Talvez 2, 3 horas. Você faria muito rápido se trabalhasse todo o tempo no mesmo projeto, no mesmo assunto. Sim, também. Mas na agência não é assim, os assuntos variam muito. Uma semana você está traduzindo receita de bolo, na outra você está traduzindo manual do carro, como é que conserta o escapamento. São assuntos totalmente diferentes. Você está aprendendo uma coisa, aí o cliente não tem mais material para mandar, você vai ter que aprender outra. Então, não tem, às vezes, como eu ser super rápido assim. Eu sempre vou estar um pouco lento, porque eu estou aprendendo, estou pesquisando a terminologia e tal. Aí, quando eu engato, acabou o projeto. Vai começar outra coisa totalmente diferente. Aí a gente faz 3 meses, é mais ou menos assim, 1 mês para o tradutor entregar 2.000 palavras, mais 20 dias para revisão,
e, por fim, a finalização com feedback. Aí acontece o seguinte, está todo o tempo entrando gente nova na Language Busters. Tem sempre alguém, eu ouvi falar do projeto, eu queria entrar. A pessoa entra, nós estamos já há um mês do projeto. O que ela vai fazer? Se não tiver outra coisa, ela não vai fazer nada. Ela só vai ficar ali no grupo esperando começar o próximo trimestre para ela fazer algo. Então, para que isso não aconteça, eu preencho o espaço com os encontros virtuais, as lives que você falou, e com algumas simulações. Então, vamos primeiro falar dos encontros virtuais. Nos encontros virtuais, eu gosto de chamar tradutores experientes, para eles falarem não só da vida deles, como nós estamos fazendo aqui, mas eles assim, darem dicas sobre o tipo de tradução específica que eles fazem. Então, a minha amiga Alessandra, ela gosta muito de tradução técnica de TI. Ela deu uma live para nós, ela pegou trechos de traduções difíceis que ela fez e mostrou como que ela chegou à solução final, como que ela fez o passo a passo para traduzir. A gente teve uma live com uma dubladora, ela falou como que é a tradução no estúdio, deu dicas para o tradutor, pensar no sincronismo dos Legal, lábios. nossa, muito legal. E tudo isso. Então, a gente faz os encontros assim com conteúdos que vão ser muito bons para o tradutor iniciante. Como é que eu traduzo um texto de marketing? Como é que eu vejo o registro do público-alvo? Como é que eu faço para o texto ficar com cara de texto escrito em português? Quando é que eu posso inventar e quando é que eu tenho que ser muito fiel, fazer uma tradução quase que literal, né, palavra por palavra? Quando é que liberdade eu tenho quando o cliente fala assim, por favor, inventa, modifica esse texto e deixa ele com cara de texto em português. De cara não é fácil fazer isso, a gente vai ter que ter jogo de cintura e tal. Então, as lives são para isso. E as simulações, o que é que são? São situações que a gente cria como se fosse um teatro, para o tradutor ver o que acontece nos bastidores das agências, e aí ele vai entender por que às vezes demora para vir um próximo projeto, por que eu mando currículo e a agência não me responde, por que eu faço teste e eles não dizem logo se eu passei ou não, por que eu passo no teste e não vem projeto. Então, a gente cria toda essa simulação para entender. Aí ele vai acalmando o coração, porque ele vai vendo como que é de fato lá no mundo lá fora. É que muita gente fica assim se culpando, acho que eu fiz besteira, né? Fiz um projeto e o cara não gostou, por isso que ele não está me mandando. Às vezes a gente passa por isso mesmo. O meu teste foi uma porcaria, eu acho que eu não passei. Aí a gente mostra, às vezes, não é por isso, é porque o ritmo das agências é frenético. Revisar o seu teste e analisar o seu currículo, se ele é bom, é a última coisa que eles vão fazer quando eles tiverem tempo. Mas eles, mesmo que demore, eles fazem. Eu lembro de um teste que eu fiz que, assim, acho que foi um volume tão grande que acho que foi o gerente de projetos, ele pediu desculpas, né? Ele selecionou, provavelmente, né, o tradutor que ia fazer o projeto, só que ele pediu desculpas por não dar feedback, porque ele falou que era muita coisa para ser corrigida. Então ele falou, olha, não vai ser possível dizer o desempenho de vocês, só dar a resposta. Então, quer dizer, ele ainda se deu o trabalho de dar a resposta que as pessoas não tinham passado, mas não deu nenhum resultado sobre desempenho, porque realmente era humanamente impossível fazer, dado ao volume de respostas. Então, também existe isso, a falta de tempo do gerente. Ele só tem que... A função dele é estar ali e selecionar. Exatamente. Então, ele não tem tempo de mandar milhares de e-mails dizendo, olha, você não passou, seu desempenho foi esse. E já teve teste que eu tive nota, inclusive. Nunca tinha visto isso. Eu tive uma nota e eles dividem em sub-áreas, assim, técnica, linguagem, enfim. Então, depende mesmo da dinâmica, né, da agência. Existe uma planilha hoje de avaliação com erros por categoria. Então, eles colocam lá
erros preferenciais, eles nem consideram muito como erro. Hum. Ficaria melhor se você tivesse escrito assim, mas você não escreveu, então foi mudado por causa disso. O cliente prefere que escreva desse jeito. Então, eles anotam lá preferencial. Erros gramaticais, você não concordou direito o plural, o verbo e tal, então é um erro. Erro de spelling, olha só, a palavra foi digitada incorretamente. E um dos erros piores que é o tal do mistranslation, né? Você interpreta o original de uma forma errada e faz uma tradução totalmente equivocada, não era nada daquilo, aí tem um peso maior. Então, vai ter uma hierarquia ali, ó. Esse erro tem um peso maior, esse até o Entendi. erro menos relevante. Aí, eles fazem um apanhado de todos os erros que você cometeu, colocam nessa planilha e ela te dá a nota. Essa planilha é cruel, mas muitas vezes é assim que é feito. Beleza. E como tem vários tradutores que são conhecidos, né, que trabalham em agências, que estão junto com você, já houve alguma espécie de prêmio, né, alguma espécie de recompensa para alguns tradutores iniciantes que já se destacaram nesses projetos? Já eu observei pessoas que estavam se saindo muito bem nas traduções e eu indiquei essas pessoas para agências. E algumas delas Uau. conseguiram, já estão trabalhando na agência, já foram encaminhadas. Não sei se você participou daquela nossa competição que a gente teve no início do ano. Não, eu acho que eu entrei, acho que um pouco depois, quando vocês Uhum. já estavam divulgando os vencedores e tal. Então, nós fizemos uma competição e um dos prêmios seria fazer um estágio com uma agência de tradução. Duas meninas ganharam esse prêmio, elas já fizeram estágio e parece que a agência gostou e vai continuar mandando coisas para elas assim que tiver mais material. E nós demos livros também e foi bem bacana. E quando então eu vejo que alguém está se saindo bem assim, para quem eu posso, eu faço recomendação e a pessoa faz teste, entra em contato e acaba conseguindo. Nossa, maravilhoso isso. Muito bem. E como a Language Busters está te influenciando profissionalmente? Olha, está sendo muito bacana, porque tudo foi uma brincadeira no início. Não imaginava que ia Que nem a ter música do tanto... Caetano Veloso, né? Não imaginei que ia ter tanta projeção. Eu acho que você já viu algumas conversas que a gente tem, como é importante na tradução networking, conhecer Total. gente, né? Por conhecer bastante gente, por meio da Language Busters, apareceram para mim muitas oportunidades novas de trabalho e também oportunidades de fazer coisas um pouco fora da tradução. Como o quê, por exemplo? Por exemplo, a minha professora, ela falou isso para mim, e a Andréa Amaral, que trabalha com editoração, tradução literária, também falou a mesma coisa. Você gosta muito de inventar coisas, né? Você tem uma certa criatividade, você devia fazer isso. Isso eu vou falar, eu tenho que parar na entrevista, porque eu adoro os nomes que você dá para as empresas, tipo Aham. Plug and Pray, por exemplo, que às vezes queima o nome da empresa, mas é muito divertido, os nomes, assim. Os nomes que você dá também para os subgrupos, né? Aham. Olha, eu achei o máximo, eu acho o máximo, eu adoro. Mas pode continuar. Então, aí elas me disseram assim, você podia estudar escrita criativa. Então, eu estou estudando escrita criativa e não só acendeu a chama que eu tenho para escrever, que eu adoro escrever, mas eu conheci muita gente legal no curso, professores, escritores, autores, Uau. e eu já estou começando a escrever coisas, e logo eu pretendo já começar a publicar o ano que vem alguma coisa. Vai ser outra Olha, área. exclusiva aqui para o Diversilíngua. Então, quem conhece o Rawlinson já sabe que vai vir novidades por aí. E Gostei de ver. um dos livros que eu estou planejando
seria tipo um manual para o tradutor iniciante, para ele Boa. entender como que é a carreira dele, mas em forma de ficção científica, um romance. Caramba! Então é tipo filmes tradutores também, né? Tá me lembrando um É, pouco aqui. Que legal, Rolison. Realmente, eu também tenho muita vontade de fazer escrita criativa. Agora você também iluminou agora um pouco minha cabeça. faça assim. Vou fazer, porque eu também gosto de escrever. Eu já escrevo, sei lá, há muito tempo, mas eu dei uma parada, assim, porque é realmente muito Uhum. trabalho. Então, nossa, que legal. Então, quer dizer, você está indo por caminhos bastante diferentes, né? Uhum. Agora, através da tradução também. Porque eu acho que o trabalho do tradutor também é escrever, né? É reescrever, às vezes, e reescrever, às vezes, com uma certa criatividade, com uma fluidez. Então, às vezes, a gente acaba indo por caminhos que a gente desconhece, né? Ou desconhecia. Uhum. Isso é muito legal. Porque eu sempre, até agora, escrevi as coisas, reescrevi, né, o Sim. texto de outro. Agora eu vou começar a escrever os meus textos. É E vai legal. ser E bacana. atualmente você trabalha com o que exatamente na área de tradução? Bom, eu faço muito tradução de marketing, Tá explicado. bastante coisa de marketing. É, faço também, às vezes, tradução técnica. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade com tradução técnica. Eu tenho muita dificuldade assim com termos, principalmente informática, como encaixar aqueles termos. Informática tem muito acrônimo, muita sigla, muita coisa assim, ó, isso não traduz, isso traduz, eu tenho que ver o tempo todo o que, que vai para o É. inglês, o que fica em inglês, o que, que vai para português. Eles estão sempre criando novos conceitos e aparecendo novidades, e com as novidades também vem neologismos, jargões, um monte de coisa. Essa semana eu vi uma palavra que eu nunca tinha visto antes, que eu nem me lembro agora, que é tanta coisa, mas eu citei em uma outra entrevista, um negócio engraçado foi quando começou a surgir esse conceito de na nuvem, de colocar as coisas na nuvem, né? Quando ainda não existia essa coisa de OneDrive, de você guardar suas coisas fora do computador num lugar seguro, começaram a aparecer textos assim, in the cloud, na nuvem. Falei, gente, o que é isso? In the cloud, sei lá, na nuvem. E a gente, depois de um tempo, fica muito assim, desconfiado de coisa literal. É para traduzir na nuvem mesmo? Tem uma pegadinha aí? Aí eu fui me consultar com os gerentes e tudo, é na nuvem mesmo. É uma nova forma de armazenamento, pode traduzir na nuvem. Então, não lembro quando foi que isso aconteceu, deve ser uns 5, 6 anos que essa coisa surgiu. É legal que nós, tradutores, às vezes descobrimos em primeira mão, né, o que É, vai rolar por aí. pois E é, né? E aí você tem que descobrir e ir descobrindo junto com a evolução da tecnologia que está cada vez mais rápida, né? uhum. E apesar de Entendo. gostar muito de literatura, né, tá começando a escrever, nunca fiz tradução literária. Nunca fiz. Já até tentei uma vez, mas Uhum. não deu para dar continuidade. Eu acho que na época eu não me sairia muito bem, mas acho hoje com esse curso seria interessante. Mas tem tanto volume de trabalho dessas áreas que eu trabalho, marketing, educação, tecnologia, às vezes religião e tal, que eu falo, não vou ficar pegando muita coisa que eu não vou dar conta. Então, eu estou me dedicando muito hoje à escrita criativa e às coisas que eu já faço mesmo na área da tradução. Eu acho que. Bom, eu já fiz, agora você me lembrou de uma coisa, assim, não muito aleatória, mas um pouquinho. Eu fiz uma oficina, eu lembro, de textos mesmo. Qualquer tipo de texto com um professor da USP, que veio para cá, para o Rio. E eu me deparei com um profissional de marketing, ele que fazia. E eu, escritora de poesia. Ele sempre criticava os meus textos. Ele fala: eu não gosto desses textos obscuros, que você não entende, você lê, você não entende. Aí o professor tem que falar: olha, calma, você não é leitor dela. Pronto. Entende? Aham, Porque realmente a pessoa que trabalha com marketing, ela tem que ser muito perspicaz.
né? Muito sagaz, assim. Tem que ser uma coisa rápida e de fácil entendimento. Então, talvez essa criatividade também, né, vai surgindo também na escrita, né? Então, talvez você se identifique com a literária no fazer, né? Na Aham. escrita mesmo. E para traduzir material de marketing, todo um jogo de cintura ali, você tem que, ao mesmo tempo, ser criativo, mas não falar o que o cara não disse É. no original, Então, não esse é o inventar. limite, né? Uhum. O texto de marketing, apesar dele exigir criatividade, às vezes ele pode ser cansativo, porque o cara, para vender um produto, ele massifica a sua cabeça, né? Ele fica repetindo que é bom, que você não pode ficar sem aquilo. Às vezes a gente pega um texto de, sei lá, 4.000 palavras. Começa assim legal, mas daqui a pouco você começa a ver que ele está falando tudo que ele já disse de outro jeito. E repetição de palavras, em inglês eles gostam muito de certas palavras que aparecem o tempo todo, e você quer ser criativo, não quer ficar repetindo a palavra, mas se não repetir, pode ser que perca o sentido. Então, tudo tem um desafio. E, Nossa, e, é muita coisa para pensar ao mesmo tempo. e quem acha que traduzir é fácil, não é fácil. A gente De precisa ter jeito muito nenhum. conhecimento para fazer uma boa tradução. É verdade, e tem essa característica, né? O inglês aceita repetições muito Uhum. facilmente, e o português não aceita tantas repetições, Não. né? E aí você tem que também ir tentar configurar isso, né? Como é que isso funciona no inglês, mas como é que funcionaria no português, né? É, O inglês tem redundâncias que soam naturais em inglês, e em português a redundância é muito feia, né? é, Subir para cima, descer para isso para baixo é baixo. horrível. Em inglês, Encarar de frente, em inglês às vezes verdade, não soa ruim, mas para nós é horrível. é verdade. Bom, então nós chegamos agora. Oh, nossa, já estou até enrolada aqui. Estamos chegando ao nosso momento cultural. Então, ao final dos nossos episódios, nós pedimos para o convidado trazer uma dica de livro, série ou filme que ele esteja assistindo no momento e que possa ser importante ou não, né? Ou só entretenimento mesmo para os nossos ouvintes. Então, qual é a sua dica de hoje? Então, Renata, como eu te disse, né, a gente que traduz lê o dia todo, mas é uma pena, às vezes a gente não tem tempo de ler um livro. Eu sinto muita falta de ter um tempinho para ler algum livro. Então, em relação a livro, eu não tenho nenhuma dica legal para dar para vocês no momento, mas eu tenho um tempinho para assistir séries, eu adoro séries, e eu fico sempre assistindo a série prestando atenção na tradução. Eu assisto em inglês, mas eu também gosto de assistir em português para ver a tradução, como é que ficou. E eu curto muito as séries médicas, por causa da terminologia, não só porque a série é boa, né? Eles conseguem usar a medicina e criar um drama ali com um tema de hospital, É. de cirurgia e tal, mas eu fico de olho nos termos, como é que eles traduziram. Então, eu curto muito Dr. House e Chicago Med. Estou assistindo. Depois de muito tempo, eu comecei a assistir Dr. House na Nossa, porque já continuidade. acabou faz tempo, né? A Pois é. série. E Eu eu nunca assisti. consegui assistir assim de uma maneira contínua, né? Desde o primeiro capítulo, ver como começou, e agora estou conseguindo. E Chicago Med também acho sensacional. Aliás, eu gosto muito das séries do Dick Wolf, Uhum. porque ele faz três, né? Chicago Uhum. Med, Chicago PD, e tem uma outra Isso. também agora, Chicago Fire, que eu Chicago também Fire. que eu acho que é a minha favorita. Elas Essa se terminaram. interlaçam ali às vezes. É verdade. E tem também o Special Victims Unit, né? O Law Isso. and Order, que eu Uhum. também adoro. Então, Adoro. assim, o Dick Wolf, para mim, é o mestre da criatividade, porque ele só consegue fazer série boa. E agora que eu estou fazendo escrita criativa, também eu fico de olho nos roteiros e tudo. É E muito falando nisso, né, essa é uma dica muito importante para os tradutores. Quer dizer, então a gente tem uma série, entre aspas, especializada, e aí você assiste legendado, e tem algum momento em que você para e fala: opa, peraí, eu acho que eu vou anotar essa expressão.
Você faz isso? Você chega a fazer isso? Tem. Eu aprendo também muito com a legenda, com a dublagem. O pessoal critica muito, né? Legenda, dublagem. É filme dublado, não sei o quê. Mas se vocês soubessem como dá trabalho para fazer uma boa Oh, tradução para dublagem, se vocês soubessem as regras que existem para fazer legendagem, a gente não pode colocar todas as palavras ali, não cabe, não dá tempo da pessoa olhar a cena e ler. Nós temos que traduzir o sentido do que o cara está falando dentro do menor espaço possível. Isso tem que ter uma habilidade muito grande. E, com certeza, a legenda nunca vai ser igual à versão dublada, porque na versão dublada ele está falando quase que do mesmo tamanho do que o cara falou em inglês, mas na legenda não tem espaço para você ler com a mesma rapidez, desculpe. Então, presta atenção em tudo isso, anota coisas que são interessantes, mas também, às vezes, eu fico chateado quando eu pego um furo ali, que o cara derrapou, não é isso. e isso já aconteceu comigo. Olha essa loucura que eu fiz. Eu estava assistindo um documentário, se eu não me engano, sobre o Steven Spielberg. Na verdade, mais os filmes dele do que ele mesmo, né? E eu assisti dublado e liguei a legenda. E tinha informações que não batiam. E aí você fica na dúvida, quem tá certo, a dublagem ou a legenda? Porque eu não estava ouvindo o som original, né? O que você achou melhor, a dublagem ou a legenda? Eu acho que em algum momento a dublagem fez mais sentido. Mas em outros eu falei, opa, mas se eu tô lendo isso aqui, só pode ser isso. Não pode ser o que a dublagem está falando. Então, não sei se te dizer especificamente, porque realmente teria que ter o áudio original para ver se está realmente batendo com a legenda ou com a dublagem. Mas assim, eu fiquei, gente, mas isso aqui é um número, isso aqui é um nome, ou é uma coisa ou é outra, não pode bater. Então, de repente, talvez o tradutor aí, ou da dublagem, ou da legendagem, tenha inventado alguma coisa porque interpretou errado, de repente não interpretou como uma coisa só, enfim. E também teve uma derrapada em termos de números também, porque eu lembro de ter visto um número, eu falei, peraí, é isso ou isso? Né? Então, na tradução também tem que prestar muita atenção a nomes próprios, a números. Eu lembro que eu também dei uma derrapada também num documentário que eu fiz, eu escrevi 3 mil, era 3 milhões, e aí depois de dias, o cliente final, né, veio falar, olha, tem que consertar isso aqui. Né? Porque eles fizeram uma revisão, mas mesmo assim, às vezes escapa algumas coisas. Então tem que prestar muita atenção nesse tipo de detalhe. Esse tipo de erro é cruel, né? Porque a gente erra um número pequeno e aquilo acaba com todo o seu trabalho. De 3 mil para 3 milhões é muita diferença. Você imagina no universo de, sei lá, quase 400 legendas. Você tem que dar conta em pouquíssimo tempo de tudo aquilo. Então, realmente, tem que ter um olho clínico, às vezes, antes de entregar mesmo. Exato. Então, Ronison, é uma grande dica, né, para quem, inclusive, quer se especializar, né? De repente, assistir séries temáticas, tem um tema bem marcado, para poder fazer ali talvez uma espécie de glossário, né? Pessoal Exatamente. Né? Nossa, achei demais. As pessoas falam muito, né? Se você quiser aprender o inglês que é falado nos Estados Unidos, assistir Friends. De repente, também é um bom exercício. Ver como é que é Friends em inglês, como que Friends ficou em português. Sim, é verdade. Friends virou uma referência quase que universal, né? Hoje em dia. Mas tem muita opção. Nossa, eu aprendo acho que o tempo todo. Hoje a gente dá para parar. Pode assistir séries americanas, séries britânicas, para ver a diferença do inglês da Grã-Bretanha com o inglês dos Estados Unidos. Eu acho muito bacana também. Sim, hoje em dia, nossa, acho que o tradutor que está entrando agora já tem muita coisa. A gente não tinha nada disso em 1999. Era tudo mato, né? Quando você começou. Tudo mato. Glossário era uma mesa assim, cheia de dicionários, até você achar o termo. Gente! Complicado. Caramba! Então, Alisson, nossa senhora, eu não consigo nem imaginar, tipo assim, não, peraí que eu vou ali naquela mesa, vou abrir um dicionário ali, um glossário aqui.
Pois é. Que loucura. Então, Harrison, muito obrigada mesmo por essa entrevista, adorei, tem muitas informações preciosíssimas. Eu acho que o pessoal que está afim de entrar na tradução também vai ficar louco, vai Uhum. querer entrar na Language Busters tipo, para ontem. Então, para isso, você tem que deixar o seu jabá aqui. Como que a gente pode, né, as pessoas que estão ouvindo podem entrar em contato com a Language Busters para entrar no grupo de tradutores para o próximo trimestre, de repente? Primeiro, falar para vocês que a gente não faz restrição, não tem nenhuma exigência para entrar no grupo, não precisa ser tradutor, muito menos experiente. Se quiser participar, é só mandar um e-mail para languagebusters.careers, de carreiras, em inglês, @gmail.com. Languagebusters, tudo junto, .careers, em plural, @gmail.com. Você pode também entrar no nosso Instagram, @languagebusters, me deixa uma mensagem lá e eu te dou os detalhes para você entrar em contato comigo. Okay? Então, beleza. Muito obrigada, então, por esse episódio de hoje. De novo, adorei a conversa, viu? Também adorei. É isso aí. Então, para vocês que estão escutando a gente, dê a sua opinião nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram também, no Twitter, no YouTube e nós temos um grupo no Telegram. Se você quiser acessar, então vá no nosso site diversilingua.com.br. Lá tem o link para o nosso grupo do Telegram para você dar ideias de temas para novos episódios e também dar a sua opinião sobre os episódios. Vocês vão receber o link exclusivamente. Então, por hoje é só e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.